Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, eu sou o professor Yuri. Nós temos um item aqui muito interessante. Eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura para a gente poder compreender bem e entrar exatamente aonde esse item quer nos jogar. Ele diz assim, ó: solos salinos ou holomórficos apresentam como característica comum uma concentração muito alta de sais solúveis e ou de sódio trocável. Eles ocorrem nos locais mais baixos do relevo, em regiões áridas e semiáridas e próximas do mar. Em regiões semiáridas, por exemplo, o polígono das secas do Nordeste brasileiro, os locais menos elevados recebem água que escoa dos declives adjacentes, durante as chuvas que caem em alguns meses do ano. Essa água traz soluções de sais minerais e evapora-se rapidamente antes de infiltrar-se totalmente, havendo então, cada vez que esse processo é repetido, um pequeno acúmulo de sais no horizonte superficial, que, com o passar dos anos, provoca a salinização do solo. Nas últimas décadas, a expansão das atividades agrícolas na região tem ampliado esse processo. Ele fez uma análise bem interessante a partir desse texto, quando ele faz uma compreensão de que, de maneira simples, ele diz que as chuvas que caem em alguns meses do ano, eles acabam escoando para alguns ambientes. Nesse processo, ao escoar, essas águas trazem alguns tipos de soluções que são os sais minerais e, por conta de estar em alguns ambientes, principalmente mais áridos, semiáridos, que tem um potencial de radiação bem maior, tá certo? E eles acabam por evaporar de uma maneira mais rápida, não ajudando e, obviamente, não facilitando o processo de infiltração desses sais, né? Exatamente por conta disso. Por evaporar de maneira mais rápida, esses sais acabam se concentrando nos ambientes de horizontes mais superficiais, que acabam provocando essa salinização. E ele acaba também indicando que a expansão das atividades agrícolas nessa região amplia esse processo. Ele se joga aqui para o comando dizendo: as atividades agrícolas desenvolvidas na região mencionada intensifica o problema ambiental exposto ao: alternativa A, realizar florestamentos de pinus, desrespeitando a prática de pousio. Esse tipo de florestamento dessa espécie ela é mais praticada nos ambientes sul, sudeste, até mesmo centro-oeste do Brasil, direcionados principalmente para atividades que envolvem a exploração dessa madeira para atividade moveleira, para o aproveitamento, para a fabricação de papel, celulose, entre outros. Esse processo aqui, ele não vai, obviamente, ser o grande problema no que envolve as atividades agrícolas, principalmente quando ele fala em relação a reflorestar, ou não, florestar, no caso, com esse tipo de espécie, ele não vai ser a problemática que a agricultura vai provocar. Na alternativa B, ele diz: utilizar sistemas de irrigação, desprezando uma drenagem adequada. Aqui nós encontramos nossa alternativa correta, exatamente porque é a partir da irrigação das atividades agrícolas que acabam consumindo e retirando água de maneira mais intensa de alguns ambientes, e esse processo acaba, junto com o processo de evaporação que é mais intenso, provocando o aumento e, no caso, acúmulo desses sais nesses ambientes, que vai provocar o processo de salinização. Para nós aqui, nossa alternativa correta. Mas continuando, na C ele diz: instalar açudes nos grotões, retardando a velocidade da vazão fluvial. Instalar açudes nos grotões, no caso aqui vai ser açudes em ambientes mais rebaixados, eles podem até mesmo retardar um pouco essa vazão fluvial, que é no caso a vazão de alguns rios, o escoamento dele. Mas não tem nenhuma ligação com o processo aqui de salinidade. Na verdade, ele vai até diminuir esse processo em alguns ambientes, em áreas mais rebaixadas. Alternativa D: desmatar áreas de preservação permanente, causando assoreamento. Embora sim isso seja uma prática, desmatar áreas, principalmente em algumas que são protegidas, áreas de preservação permanente, e que muitas vezes tem até mesmo presença de rios que podem vir a provocar
o assoreamento deles, ele não vai ser a principal problemática aqui no que envolve a questão da salinização, ligado às atividades agrícolas. E na alternativa E, ele diz: aplicar fertilizantes de origem orgânica modificando a química da terra. Utilizar, na verdade, fertilizantes de origem orgânica vai ser a prática mais adequada exatamente para não poluir esse solo, né? Principalmente através de químicos ali que acabam muitas vezes tirando a produtividade daquele solo, né? Isso diminuindo, no caso, o seu poder de produção. Então não vai ser essa problemática ligada às atividades agrícolas, e sim os sistemas de irrigação, que vão até mesmo potencializar a retirada desses recursos hídricos. Para nós, alternativa B. Espero que vocês tenham gostado da análise e fico por aqui. Bons estudos para vocês, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.